voltar para Gênesis, vamos voltar para a nossa série de pregação no livro de Gênesis, só que agora a gente vai focar na história de Isaac. Nós terminamos a história de Abraão como exemplo de fé, e agora a gente vai para a história do filho dele como exemplo de fé também, exemplo que a gente vai aprendendo a como caminhar com Deus, mesmo sendo pessoas impróprias, indignas, pecadores, como nós somos. Mas se nos apegarmos ao Senhor de verdade, se a nossa alma se deleita no Deus da nossa história, de fato a gente vai aprendendo a caminhar com Deus na suficiência do Espírito. A história de Isaac é bem curtinha, pelo menos assim, a narrativa bíblica. Ela se resume praticamente a um capítulo, porque parece que a história de Jacó prevalece tanto na narrativa bíblica que termina se sobressaindo na história do próprio pai. Mas se a gente levar em consideração que a história de Isaac começa naquela promessa que Deus fez a Abraão, que era de um filho que nasceria, se a gente leva também em consideração que a história de Isaac se torna para a gente relevante lá no Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificar Isaac, acho que a gente tem muito que aprender com Isaac. Capítulo 25 de Gênesis é justamente quando a história ela dá essa passagem, quando faz a transição entre a história de Abraão e aí começa a narrativa da história de Isaac de maneira mais clara. Versículo 19, capítulo 25, a partir do versículo 19 até o versículo 34. Gênesis 25, do versículo 19 até o versículo 34. O pessoal que está lá atrás está me ouvindo bem? Tá? Ok. Lá em cima também, está dando para ouvir bem? Joia. A partir do versículo 19, vamos lá, diz assim a palavra: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, a filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações. Rebeca, sua mulher, então concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, eles se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato. Ele habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E então lhe disse: peço que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que é que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou.
e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, preste bem atenção a essa expressão, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar, irmãos. Pai, revela a tua palavra, Senhor, apesar de mim, apesar da minha pequenez, da minha insuficiência, revela, Pai. Não estamos aqui para perder tempo, mas para ter um encontro contigo, Senhor. Peço então pelos corações dos meus irmãos aqui, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça e os guarde. Peço, Senhor, que tu unjas a minha cabeça, sobretudo o meu coração, para falar de todo o coração aquilo que o Senhor tem posto. Assim eu te coloco, Pai, todo esse momento no teu altar, que seja para uso da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa história começa tão bonita. Eu vou fazer uma pequena propaganda aqui que eu acho que vale a pena. No ano passado a gente teve o primeiro retiro de casais. A gente foi para um hotel aqui em Maria Farinha e foi um tempo muito especial para todos os casais que foram. E lá o presbítero Roberto explanou essa história de Isaac e Rebeca. E com muita propriedade ele falou que começou tão bem. Eles começaram orando e buscando a Deus. E eu vou querer ressaltar esse aspecto. Aí eu vou fazer uma propaganda. Agora no mês de abril, a gente vai fazer um retiro de mulheres. Na mesma linha. A nossa intenção ao fazer esses retiros é tratar das questões da alma. As questões que realmente habitam o coração da família, o coração dos indivíduos. Então a gente agora, nesse próximo retiro, que é o retiro das mulheres, a gente quer tratar a respeito da alma feminina. A gente quer tratar sobre o desafio da dependência de Deus, uma vez que a proposta bíblica para a mulher, não apenas quando ela está casada, mas quando ela é mulher, ou seja, o ser feminino na Bíblia diz respeito a uma submissão, é uma submissão existencial, diz respeito a depender mesmo do Senhor. E a gente quer tratar a respeito disso, por isso eu quero convidar você, mulher, seja você solteira, seja casada, seja você nova, seja você velha, seja do que for. Eu usei a expressão velha, tem gente que fica chateado, né? Mas até a Bíblia usa, então eu não estou errado não. Então, se você pode, faça sua inscrição. Eu acho que vai ser um tempo muito especial de Deus alcançar o nosso coração, trabalhar conosco. Penso que antes de Deus querer agir de alguma maneira, restaurando lares, Deus pretende restaurar indivíduos, pretende restaurar a personalidade, o caráter dos indivíduos. Eu ouvi uma frase que eu achei muito legal. Diz assim, que pessoas que são mal resolvidas, elas certamente serão um problema no casamento. Pessoas bem resolvidas, elas além de serem bênção, elas ainda ajudam o outro. Por isso, muitas vezes o problema no nosso casamento, quando a gente quer ajeitar o outro, quer consertar o outro, o problema é nosso, não é do outro, ainda que o outro erre. Porque quando a gente está bem resolvido, a gente consegue caminhar, mesmo na adversidade, mesmo nas situações mais difíceis e cruéis, até na injustiça a gente consegue caminhar quando a gente está bem resolvido no coração. Parêntese, propaganda feita. Depois você pode, quando concluir o culto, você pode procurar para fazer inscrição do retiro que vai ser agora em abril. Vai ser lá no Hotel Amoaras e vai ser certamente um tempo muito abençoado. Sexta-feira à noite, vai ser sábado o dia todo e domingo pela manhã a gente volta depois do almoço. Pensão completa, vai ser bênção, só cuidado para não engordar, tá bom? Porque vai ser muito bom. Ok, acabamos a propaganda, mas a gente volta agora para a história de Isaac. Vamos lá.
história de Isaac, que é narrada aqui no texto, fala que aos 40 anos ele se casou com Rebeca. Esse homem chamado Isaac, ele está vindo de uma história, uma herança de um pai que depois vai ser chamado no Novo Testamento de amigo de Deus. Não é pouca coisa não, irmão. Isso quer dizer que a pessoa que Isaac se relacionou mais próximo, que se viu de referência para o seu caminho como homem, a referência foi um homem que era amigo de Deus. Abraão foi esse amigo de Deus. E eu posso dizer com toda certeza, à luz dos ensinamentos das Escrituras, que Isaac pegou a melhor parte da vida de Abraão. Foi justamente depois que Abraão já está bem moído, bem tratado, bem maduro. E no capítulo 22 de Gênesis a gente vai encontrar aquele momento onde o pai e o filho, Abraão e o seu filho Isaac, eles estão na presença de Deus, cumprindo uma prova. A prova é com Abraão, mas a figura que vai ser sacrificada é o filho, é Isaac. E vale lembrar que Isaac não é uma criança de colo. Isaac já é um rapaz, está na puberdade. Isaac já tem força e também tem vigor suficiente para dar uma carreira. Ele podia até nem se indispor com o pai, ele podia nem peitar o pai, mas se ele quisesse dar um carreirão, eu duvido que Abraão, com mais de 100 anos, conseguisse correr atrás do filho que estava ali por volta dos 12 anos de idade. Quando eles estão subindo o monte, no capítulo 22, a Bíblia diz, Abraão está pronto para sacrificar o seu filho, e está levando a lenha, está levando o cutelo, está levando o filho, mas está faltando o animal, o cordeiro para o sacrifício. E Isaac faz a pergunta ao seu pai. Essa narrativa bíblica, ela é muito preciosa, especialmente quando você desce às minúcias, aos detalhes. 3 vezes Abraão responde assim: eis-me aqui. 2 vezes ele responde: eis-me aqui, a Deus que está falando com ele. Mas a terceira vez, que é justamente no meio, entre um ponto e outro, é quando ele fala com seu filho Isaac, quando eles estão subindo o monte, e Isaac fala para o pai: pai. Então o pai responde: eis-me aqui, meu filho. Se você conhece um pouquinho da estrutura linguística hebraica, você vai saber que isso é um quiasmo, ou seja, é quando você encontra um primeiro momento, uma afirmação, e depois um terceiro momento, a afirmação similar à primeira, e no meio uma expressão distinta das demais, mas que tem a ver. Essa do meio certamente revela o teor, o conteúdo do texto. E de fato revela, porque a pergunta de Isaac é a pergunta que é a apreensão do texto. Aquela narrativa, ela vai tomando dimensões. Se a gente não conhecesse o final da história, quando Isaac para falar com o pai, certamente aquilo é o clímax do texto. Porque ele diz: cadê, pai? A gente está subindo aqui, o Senhor me chamou para sacrificar, e cadê o sacrifício? Cadê o animal? Está faltando. E o pai então responde: Deus proverá para si mesmo o animal para o sacrifício. Abraão não tá mentindo, porque a Bíblia diz que Abraão estava subindo aquele monte, isso está lá no livro de Hebreus, estava subindo aquele monte com um coração esperançoso. Ele não estava subindo aquele monte como se ele estivesse carregando um fardo, um peso. Ele cria, diz o texto de Hebreus, ele cria contra a esperança de que Deus era suficiente até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, caso ele tivesse que matar. E o texto diz: ele estava mesmo para matar o seu filho Isaac. Então ele não está falando de abobrinha, ele está dizendo: Deus vai prover. Eu não sei como, eu não sei que história é essa, mas eu sei de uma coisa: Deus é suficiente para nós. Irmãos, quando o pai pega o filho pela mão e começa a amarrá-lo,
como era a maneira de sacrifício daquela época. Manieta o filho, prende-o, coloca-o sobre um altar de pedras e lenha sobre esse altar, e deixa ele lá em cima. Pode ter certeza que, por mais inocente que esse menino fosse, ele sabe o que está acontecendo. Ele está vendo seu pai, que o ama. Até porque Deus, quando fala com Abraão, diz assim: me dá o teu filho que amas, o teu único filho a quem amas. Ou seja, há uma expressão de amor muito gigante naquele negócio ali. E Isaac sabe-se amado, ele se percebe amado, ele se entende amado pelo pai. Só que é incongruente. O que é que meu pai está fazendo comigo? Por que é que ele me amarra? Por que é que ele me põe aqui na lenha? Por que é que ele vai me matar? Que história é essa? Mas ele não resiste, porque há um laço. Ou seja, Abraão é amigo de Deus. Abraão revela a sua amizade com Deus pela obediência, mas não a obediência de alguém que está cumprindo um fardo, mas a obediência leve de alguém que confia, de alguém que tem um coração no Senhor. E o seu filho está provando todas essas dimensões e ele se vê morto. Pensa no impacto no coração de um pré-adolescente, quando o seu pai abre mão do filho para Deus. Pensa na formação no coração desse menino chamado Isaac, que daqui a pouco vai ser homem, vai ser grande, vai ser depois o protagonista dessa história da salvação. Pensa no que está acontecendo aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que por mais que a gente cuide dos nossos filhos, por mais que a gente seja amoroso com os nossos filhos, por mais que a gente seja dedicado, zeloso, por mais que a gente seja piedoso, e isso tudo é tão importante, é tão valioso, eu e você precisamos entender: os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são nossos como propriedade particular. Os filhos são emprestados a nós. É Deus quem nos dá como empréstimo para criarmos os nossos filhos, não para nossa satisfação, não para o nosso deleite, mas criarmos os nossos filhos para devolvermos a Deus. E esse é o grande impacto na formação espiritual de uma criança. Esse é o grande impacto na formação espiritual de um adolescente, de um pré-adolescente. É quando os seus pais revelam de maneira clara que estão prontos a sacrificar seus filhos para o Senhor. Não estão sacrificando seus filhos para mamon, não estão sacrificando seus filhos para o vestibular, não estão sacrificando seus filhos para o sucesso, não estão sacrificando seus filhos para a sua própria glória, para contar vantagem, para dizer para os vizinhos, para dizer para os amigos, para dizer para a igreja: meu filho passou naquele concurso, meu filho passou naquele vestibular, meu filho passou naquele negócio. Mas quando se está criando o filho para Deus, o grande sacrifício é entregá-lo a Deus. A criança sabe, o filho sabe que a expressão de amor que o pai e a mãe têm não é a expressão de amor pelo próprio filho, mas é a expressão de amor por Deus, a fim de que o filho seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. E Isaac chegou à idade da maturidade, está com 40 anos, já passou até da conta, casou. Mas existe uma pendência, e o texto diz para a gente que há um interregno aqui, entre os 40 e os 60 anos. Ele só tem filho aos 60 anos. Você pode dizer, naquela época as pessoas viviam muito tempo. Mesmo você considerando a cronologia daquela época, irmãos, ele já era uma pessoa que tinha passado da flor da idade para ter filhos. É claro, o pai dele teve ele com 100 anos, então já fazia muito tempo, já era muito mais velho do que ele, mas considerando mesmo a longevidade daqueles dias, Isaac já estava passando da flor da idade, quando com 60 anos ele vai ter o seu filho. Assim sendo,
20 anos são narrados aqui num intervalo de um versículo praticamente. 20 anos de história. Não são 20 anos de uma história fácil. Assim como tinha acontecido com seu pai, agora acontece com ele. Sabe o que é muito impressionante? É que a narrativa entre os 75 anos de Abraão até os 100 anos de Abraão, quando ele de fato tem Isaac, ou seja, os 25 anos entre o chamado de Abraão e o nascimento de Isaac, nós vamos encontrar detalhes e mais detalhes desse tempo de 25 anos entre Abraão chamado e Abraão com a concretização da promessa. Agora, em pouquíssimas palavras, a Bíblia vai dizer de um homem chamado Isaac, com 40 anos, casado com uma mulher belíssima que é Rebeca, e ele passa 20 anos sem a concretização da promessa. A mesma promessa que tinha sido dada a seu pai, mas diferente do seu pai, e eu quero atribuir essa diferença àquela experiência do Moriá, aquela experiência de um pai que é amigo de Deus e que caminha com Deus de tal forma que o filho vê Deus. Durante aqueles 20 anos de Isaac, a gente não vai encontrar Isaac metendo os pés pelas mãos, a gente não vai encontrar Isaac pegando a escrava ou a serva de Rebeca para fazer um filho. A gente não vai encontrar Isaac numa proposta de tentar fazer acontecer pela sua própria suficiência. O que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um homem orando. Vai encontrar alguém que fala com Deus as suas necessidades pessoais, as suas grandes necessidades pessoais. Deus, olha aqui, por favor. A coisa não está se resolvendo, Senhor. Não chega. A gente já fez de tudo. Senhor, faça alguma coisa, por favor. 20 anos, irmãos. 20 anos. Esperando a promessa. Orando. Esperando Deus agir. Sem Ele se mover. Simplesmente esperando. Será que isso faz diferença? Será que isso faz diferença na vida de homens e mulheres de Deus? Eu tenho ouvido reiteradas vezes pessoas como você e eu, que somos cristãos, até maduros. Eu tenho ouvido várias vezes as pessoas citarem como se fosse Bíblia: faz a tua parte que eu te ajudarei. Está mesmo em que versículo é esse, irmãos? Qual é mesmo? Alguém lembra? Se você encontrar, deve ser por ali por Santo Antônio 3, 4, é ou não é? Mais ou menos por aquele livro lá, Santo Antônio, é ou não é? Onde é que está esse negócio? Sabe onde é que está? Esse negócio está na espiritualidade de Caim. Esse negócio não está na espiritualidade dos filhos da aliança. Esse negócio está na espiritualidade dos filhos do mérito, dos filhos que fazem valer a sua vontade, daqueles que acham que é pelo esforço que se conquista as coisas de Deus, que é pelo esforço que se conquista o favor de Deus. Você não vai encontrar uma única vez nas Escrituras essa expressão: faz a tua parte que eu te ajudarei. Aí você vai dizer: mas tem inferência para isso, pastor, porque os homens viveram, eles produziram, eles agiram. E aí você pode citar uma série de textos, por exemplo, quando Davi chega no campo de batalha e houve um desafio, ele escuta que um filisteu lá, gigante, está afrontando o exército de Israel, está afrontando o Deus vivo, e ele toma providência, ele diz: eu vou. Você só esqueceu de uma coisa: aquele Davi é um cara ungido, que é rei, já foi instituído por Deus.
Ele já é o responsável espiritual pela nação. Deus já o moveu. Ele não está se movendo por conta própria, mas ele já está sendo movido por Deus. E essa é a grande diferença. A diferença não é que a gente não se mova, que seja um bando de letárgico, de pessoas que são simplesmente pacatas demais, paradas demais. A grande diferença é que o movimento de pessoas que caminham com Deus em seriedade é um movimento produzido por Deus, não produzido pela ansiedade. Não é um movimento produzido pela falta que temos, pelas necessidades que sentimos, mas é um movimento produzido pela intervenção de Deus, porque Deus quer que o seu povo se mova. Mas assim como aconteceu no deserto, quando eles estavam saindo do Egito em direção à terra de Canaã, assim é hoje. Ou seja, o povo só deveria andar quando a nuvem se movesse. Eles não deveriam andar por conta própria, a sua própria imaginação, ou na perspectiva de que estão precisando demais chegar logo. Nós, infelizmente, vivemos o imediatismo, nós vivemos essa tendência cansada de gente que tenta fazer a coisa acontecer. Nós vivemos um desgaste emocional imenso, porque tudo o que supomos ser necessário, nós queremos agora, nós queremos para ontem, e não conseguimos descansar na memória de Deus, não conseguimos descansar na providência de Deus. Tenho por certo, irmãos, que nós somos uma geração de pessoas incrédulas a respeito da providência de Deus, a respeito da bênção de Deus. É quase como se a gente não admitisse que Deus quer nos abençoar. É como se a gente estivesse dizendo assim: se eu não me garantir, se eu não correr atrás da bênção, se eu não fizer por merecer, Deus não vai olhar para mim, Deus não vai derramar o seu bálsamo, Deus não vai derramar o seu favor, Deus não vai fazer as coisas boas acontecerem comigo. Nós acreditamos na lei de Murphy, como se a lei de Murphy fosse a própria lei existencial. Nós acreditamos que tudo o que há de dar errado, vai dar errado. E a gente não acredita nunca que o Deus que é bom há de fazer todas as coisas que dão errado para o nosso bem. Nós não conseguimos acreditar, nós não conseguimos descansar a alma e sossegar a alma numa providência que já está contemplando o nosso futuro. O Casting Crowns tem uma música que fala uma letra maravilhosa, diz assim, que o meu futuro para Deus é memória. Deus olha para o meu futuro como se fosse o passado. Para Ele é garantido, para Ele é segurança, para Ele é história vivida. Ele sabe o que necessitamos antes que lhe o peçamos. Ele sabe quem somos nós, a nossa estrutura, a nossa falência, a nossa debilidade. Ele o sabe. Então o que é a oração? A oração é a queda de braço com Deus, dizendo assim: eu vou prevalecer, Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, o Senhor... A oração é pôr o coração no lugar real, no único lugar real desse universo. Porque as minhas demandas, as minhas solicitudes, a minha ansiedade, as minhas crises, são todas imaginárias. A maioria dos problemas que imaginamos que vamos passar, eles nunca acontecerão, eles nunca chegarão aos fatos. Nós vivemos numa bolha de ilusão emocional, nós queremos porque queremos e simplesmente nos desgastamos por querer e nunca alcançar. Mas a oração não é um postulado teórico, a oração não é simplesmente a gente ficar falando ao vento, a oração é pôr o coração no lugar certo, o único lugar real desse universo. Um Deus bom, que quer abençoar a minha vida, um Deus suficiente para mim, que olha para o meu futuro daqui a 20 anos e sabe o tempo da promessa que vai acontecer comigo. Mas agora, de repente, no tempo, pode ser o tempo da escassez, pode ser o tempo onde a coisa não está acontecendo, pode ser o tempo em que, por mais que a gente tente ter o filho da promessa, o filho não chega. Mas pouco importa, porque 20 anos caminhando com Deus em oração, na expectativa do Deus vivo, é vida verdadeira.
Enquanto que 20 anos ansioso e se esforçando e tentando e querendo e provocando e simplesmente nessa luta é desgaste, é inferno, é frustração, é o tempo todo a gente viver em rixa com a vida, como se a gente estivesse degladiando com a existência e dizendo, vamos ver quem vence. Então aqueles 20 anos para Isaac, conquanto ele tivesse emocionalmente necessidade dos filhos, aqueles 20 anos foram experiência com Deus, vida abundante, vida de Deus, vida de Deus. Quantos aqui, se você puder, levante a mão. Quantos aqui ontem, ou melhor, sexta-feira e ontem, oraram pelo quadro nacional? Quantos aqui oraram? Que bênção. Vários. Se eu fiz a pergunta de maneira que você não entendeu, talvez você não tenha conseguido responder porque não entendeu. Pode ser que tenha também um bocado de gente que não está prestando atenção. Mas se eu for contabilizar os que levantaram a mão, ainda é minoria nesse templo aqui, agora. Me parece que a maioria ouviu as mesmas notícias. A maioria deve ter tido o mesmo tipo de temor. O que é que vai acontecer? O que será da nossa nação? Mas não foi buscar o dono da história. Não foi aquietar e apaziguar a alma. Foi simplesmente correr atrás de mais notícias. Mais notícias, mais notícias, para saber como é que fica, como é que fica, como é que fica. E daqui a pouco tem um bocado de ansioso. Daqui a pouco tem gente que achando que o dia 13, quando vai ver essa... Estão dizendo aí, vai haver esse ajuntamento, não sei o quê. Tem gente que está achando que dia 13 vai ser o dia da salvação. Tem gente que está achando que, sei lá, agora vai ser, Lula vai se levantar, e aí todo mundo vai ver. E os polos partidários e as brigas e as dissensões vão tomando a nossa existência como se a gente vivesse para isso. Como se isso fosse a grande questão da nossa alma. Irmãos, eu me preocupo sim com o futuro dessa nação. Eu me preocupo sim com a roubalheira desgraçada e com a corrupção. Eu me preocupo sim com trilhões de reais que foram desviados e a conta pública que todos nós temos que pagar. Eu me preocupo sim com a economia em recessão, de pessoas que estão desempregadas. Eu tenho caminhado por esse Recife, literalmente caminhado a pé. Eu vou pelo comércio desse Recife, vou orando, eu vou vendo lojas fechadas, pessoas que estão passando por uma crise medonha, desempregados. Não tem. Como é que eles vão dar? Como é que eles vão suprir? Como é que eles vão abastecer a sua quermesse? Vão abastecer a sua família? Eu estou indignado. Você também. Talvez você esteja mais do que eu. Talvez você esteja menos do que eu. Mas eu tenho o mesmo Deus que você tem. Eu tenho a mesma bondade de Deus que você tem. Eu tenho a mesma bênção de Deus que você tem. Eu tenho a mesma fidelidade de Deus que você tem. O meu Deus está em 2018 já. O meu Deus já está em 2020. O meu Deus já vê a história do Brasil completa, irmãos. E mais do que isso, Ele vê a minha história. E daqui a 20 anos já está tudo guardado. Como é que diz? Está tranquilo e sossegado, não? Como é? Todo mundo sabe, só eu que não sei esse negócio. Não aprendi não, apesar de ter visto aquele vídeo todinho, é horrível. Um homem gordo, feio, cantando a mesma letra o tempo todo, negócio feio de bicho. Como é que é, mano? Cadê? Como é? Sabe não? Tá tranquilo, tá sossegado, não? Sei lá. Tá tranquilo, tá favorável. Obrigado. Tinha que sair isso no sermão. Misericórdia. Mas para um crente que ora,
está tranquilo e está favorável. Nem que seja 20 anos. Aí, irmãos, eu quero colocar isso de modo muito prático. Muito prático. Nós temos demandas que elas chegam sorrateiramente. As pessoas avisam a gente: olha, cuidado, teu filho desse jeito vai virar uma peste. Vai chegando e você não vai notando. A pessoa chega e diz: rapaz, não te endivida mais. Muda o estilo de vida. E você vai deixando. Rapaz, olha, seja mais cauteloso. Aprenda a economizar, mas você gasta o que não tem. Vai no cheque especial direto. Rapaz, seja um bom empregado, mas você, não, eu tenho direito, não sei o que lá. E bate, briga, e aí é demitido. Ou seja, tem aí sim uma expressão da realidade, de demandas que vão sendo construídas por nós mesmos. Nós vamos no desespero, às vezes na arrogância, na nossa própria incongruência e incompetência. Nós não vamos observando, atentando ao que Deus está dizendo, ao que Deus está mandando a gente parar, pensar, repensar agora. Mas, irmãos, seja como for, a grande maioria das nossas demandas que são realmente emocionais, elas podem se tornar para nós leves como uma pluma, se a gente aprender a orar, se a gente aprender a buscar em Deus a resposta para a alma. Jesus disse assim, foi Jesus que ensinou: e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vo-lo concederá. Como é que você entende isso? Para mim é fácil entender. Jesus está dizendo: tudo que você chegar diante de Deus e falar como eu falaria, falar segundo o meu coração, ou seja, usando o meu nome, não é um jargão, tá certo? Nem é um amuleto. Usando o meu nome quer dizer assim: eu falaria desse jeito, eu pensaria desse modo, eu gostaria desse jeito. Tudo que você pedir ao Pai, que Jesus concorde, Deus já tem um sim para você. É por isso que essa falta de coerência que acontece entre o que queremos e a vida real, essa coisa que vai dilacerando e preocupando a gente, é por isso que essa incoerência entre o querer e a vida real é justamente o filão de Deus. É justamente a grande oportunidade que Deus dá para mim e para você, para aprendermos a querer a vontade de Deus, mais do que querer a nossa própria vontade. A aprendermos a buscar a Deus, mais do que buscar a bênção qualquer. E isso é muito prático, porque eu e você estamos agonizando. Isso é muito prático, porque eu e você estamos sonhando. Isso é muito prático, porque eu e você temos crises relacionais. De repente a gente não está bem no casamento. De repente a gente está com um problema com um filho. De repente a gente está com um problema financeiro. De repente a gente está com um sonho que parece que nunca chega. E essas coisas vão consumindo a nossa história. Elas, na verdade, esse lapso, essa incoerência entre a vontade, essa crise e aquilo que deveria ser, a gente quer e a realidade é diferente. Esse misto que vai acontecendo é a grande oportunidade de Deus mudar o nosso coração. É a grande oportunidade de Deus fazer a gente viver com Ele. 20 anos. Sabe o que eu quero dizer para você? É que esses 20 anos da história entre Isaac e Rebeca foram os melhores anos da história deles. Porque o texto diz que quando Rebeca ficou grávida, essa mulher está acostumada com um homem que ora. Ela está acostumada com um homem que está orando. E ela parece que conhece esse negócio da oração também. E eu preciso fazer aqui uma ressalva. Lá na casa de Padã Arã, de onde ela veio, da casa de Betuel, da tradição familiar,
eles adoravam ídolos e imagens. Eles eram politeístas, eles não adoravam ao Deus vivo. Mas Rebeca chega e casa com Isaac, e Rebeca começa a orar. E como é que eu sei disso? Porque quando ela começa a ver a briga acontecendo no ventre dela, aquela tensão, aquele negócio que não se resolve, ela simplesmente fala com Deus. Está na crise, está sendo consumida, a luta está desgastando ela está dizendo assim: eu quero morrer. Já sentiu isso? Você já sentiu uma desilusão, um cansaço existencial, um cansaço emocional tão profundo que você diz: eu quero é morrer? Você pensa que isso aqui é da boca para fora? Não, irmão, eu estou falando aqui, é literal. Você pode ser: isso é a depressão que ela está tendo por causa da gravidez. Pode ser, pouco importa. Tem uma realidade. Sabe qual é a realidade? É que ela está sentindo no ventre dela que os 2 filhos vão ser inimigos. Ela já está vendo no ventre dela a bronca que vai acontecer dentro de casa. E sabe o que ela faz? Ela ora. Ela vai lá e fala: Deus, se for assim eu quero morrer. Mas, irmãos, o que é que a gente faz quando a gente quer morrer? O que é que a gente faz quando a gente parece que não consegue ter solução e a dor vai agonizando a gente? O que é que a gente faz? Me diga, seja sincero, o que é que você faz? Marca com um pastor, amém? Marca com um psicólogo, amém? Marca com um médico, amém? Você sai marcando com homens e homens e homens. Pode ser homem de Deus, pode ser profano, pode ser o cara que tem a técnica, pode ser o cara que seja místico, pode ser o curandeiro. Você vai para o culto de não sei das quantas, ali impõe a mão, ali vai acontecer a macumba gospel. Você vai atrás porque você quer resolver, é ou não é? É. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa. Vê só, eu estava conversando com uma pessoa e falei para a pessoa assim: rapaz, eu estou meio com dor de cabeça. A pessoa pegou um lenço do coisa e falou assim: use esse lenço que cura. Isso é macumba, irmão, não é? Que lenço da bexiga é esse que cura? Eu falei: eu vou usar, que eu estou suado. Mas não vou curar nada não. Quem cura é Deus. Misericórdia. Misericórdia. A gente acredita em lenço. A gente acredita no sabão que lava a alma. A gente acredita na macumba gospel. A gente acredita no psicólogo. A gente acredita no pastor. A gente acredita no médico. Mas a gente não acredita no Deus vivo. Misericórdia, Deus, misericórdia. O que foi que aconteceu conosco? Será que o Senhor não é suficiente para nós, Deus? Será que o Senhor não contempla a nossa luta? Será que o Senhor não sente a nossa dor? Será que o Senhor simplesmente disse: nesse século eu estou fora, vocês se virem, eu estou fora? Será que Deus fez isso conosco, irmão? Será que Deus não ama você o suficiente, se compadece de você, quer o seu bem, quer lhe abençoar, quer de fato lhe abençoar? Será que não? A resposta veio para Rebeca e falou assim: olha, são 2 nações e está tudo dominado. Hoje eu estou uma beleza, né? Hoje está pau. Já está tudo resolvido a respeito desses meninos aí. Paulo vai usar essa oração de Rebeca e a resposta de Deus para Rebeca. Paulo vai usar como argumento a respeito da teologia da salvação, irmãos. Vai dizer que o Deus escolhe a gente antes do ventre, que Deus já tem essa maneira, essa soberania sobre nós, antes que a gente exista, que Deus já tinha determinado. E você pode ter uma teologia meio complicada aí, como existem pessoas que estão dizendo: é porque Deus já sabia que Jacó ia ser um cara bom, e um cara assim, e que Esaú era um cara mau. Mas se você ler a história, você vai ver que todos os dois são uma praga do Egito. Então, nenhum dos dois é gente boa.
Mas Deus tem escolhido, porque nenhum de nós é gente boa, mas Deus já tem escolhido os seus. E quando Ele escolhe, Ele sabe o desígnio que Ele tem, porque Ele predestinou de antemão para Ele. Ou seja, eu e você somos como uma flecha, que Deus simplesmente entesou o arco e está lançada, vai chegar no coração do Pai, se eu e você temos a aliança. O nosso futuro é Deus, estamos indo em direção a Deus, mas se eu e você somos como Esaú, não somos filhos da promessa, o nosso futuro é sem Deus, não importa o que se faça, não importa quem queira, quem lute, quem esmurre, quem faça, simplesmente o futuro não é com Deus, porque Deus não muda de opinião, Deus sabe. E é por isso que eu posso descansar a respeito dos meus filhos. E é por isso que eu posso descansar a respeito do meu futuro. Porque um dia, sendo eu miserável pecador, Deus olhou para mim e disse: eu quero você, filho. Então eu posso dizer, todos os dias da minha vida, enquanto eu habitar na terra, eu serei um bendito de Deus. Deus há de me abençoar porque Ele quer. Não porque eu mereça, não porque eu seja bom, não porque eu tenha qualquer tipo de providência para Deus. Mas Ele me escolheu. Mas e Judá e Davi, meus filhos? Pertence ao Senhor. E o futuro deles pertence ao Senhor. E o que vai ser deles pertence ao Senhor. E eu preciso simplesmente me aquietar, ouvindo a voz que fala com Rebeca, ouvindo a voz que fala com minha alma, dizendo assim: eu sei o que é que vai acontecer. Fica peixe que eu sei o que vai acontecer. Fica na tua, filho. Esses negócios do controle do futuro, do controle de vidas, quais são os desígnios, os caminhos, fica calmo, eu estou controlando esse negócio. Rebeca se acalmou. Sabe o que é maravilhoso? É pensar nisso. É que você tem um casal aqui, que durante esses 20 anos, vão aprendendo a orar e a caminhar, e eles ouvem a voz de Deus e se acalmam. Mesmo que a resposta não seja exatamente o que queria, porque qual é a mãe que vai se acalmar, sabendo que no futuro os dois filhos vão brigar? Qual é a mãe que vai se acalmar? É uma mulher de Deus. Quando a mulher de Deus ouve a voz de Deus, ela se acalma nos desígnios de Deus, porque todos os caminhos de Deus são justos, todos os desígnios de Deus são retos. Deus faz o caminho certo, os nossos olhos é que são tronchos. Nós é que não percebemos a bondade de Deus, é por isso que a gente pode descansar. Esse casal está vivendo com Deus, vivendo a falta, vivendo a luta com Deus. Será que é suficiente para nós isso? Se você abrir sua Bíblia lá em Hebreus 12, não, a gente não vai fazer isso hoje não, mas já estou dando a sugestão, porque semana que vem a gente vai tratar disso. Se você abrir sua Bíblia lá em Hebreus 12, você vai ver a descrição de Esaú. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 9, você vai ver a descrição de Jacó. E o que você vai perceber é que nenhum nem outro eram merecedores, mas Deus estava controlando a história da vida deles. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que a história deles tinha a ver com a bênção que chegaria a nós, e que Deus já estava acertando os ponteiros e os passos para que a boa história chegasse para nós, assim como a boa história vai chegar para a próxima geração e para a vindoura geração, porque é desígnio do Senhor. Eu não estou nem preocupado hoje em chamar você para orar, mas eu estou preocupado hoje em chamar você para se apegar a Deus. Eu não sei se hoje você vai começar a ter qualquer coisa que tiver, orar. Está passando mal, vai orar. Está no desespero, ora. Foi livrado, teve um livramento, ora.
receber um prêmio, ora. Grande alegria, ora. Uma vitória, ora. Eu não sei se você vai fazer isso, mas eu sei de uma coisa: pessoas que se apegam a Deus, pessoas que começam a considerar Deus como seu bem mais valioso, são pessoas que têm paz no coração. São pessoas que aprenderam a descansar no Senhor em qualquer luta, em qualquer desespero. Por isso eu quero chamar você nesse momento de luta e desespero da nossa nação. Eu quero convidar você nesse momento de luta e desespero seu, pessoal, onde talvez o negócio não vá adiante, onde talvez as dívidas é que estão o tempo todo na sua memória, onde talvez a luta pela saúde é o que está afligindo você, onde talvez você queira fazer o certo, mas você vê um sistema tão imperfeito, tão corrupto, que você fala assim: eu estou desesperado, eu acho que não tem jeito para esse povo, não tem jeito para essa nação, não tem jeito para o Brasil. Eu quero chamar você justamente nesse ponto, onde há um lapso entre aquilo que você deseja, mesmo que você diga: isso aqui é justo, pastor, eu não estou querendo nada anormal não, isso aqui é justo, entre aquilo que você deseja e aquilo que você vê como real. Esse lapso que está demandando de você agonia, ansiedade, crise, tristeza, está chamando você para se apegar a Deus. É um convite do Espírito dizendo para você: ora, busca, puxa Deus para junto, deixa Ele ser achado por você. Vai, te apega, irmão, vai buscar Deus, não fica só reclamando, não fica só inconformado, não fica só o tempo todo achando que: mas se eu fizer isso, mas se eu fizer... Para, por favor, para. Busca Deus agora e diz: Senhor, eu quero descansar. Eu quero apaziguar mesmo a minha alma. Eu quero saber que amanhã já está tudo certo. Eu quero saber que para o meu filho, para a minha filha, está tudo certo amanhã, porque o Senhor está lá. Haja o que houver. Eu quero saber que amanhã está tudo certo a respeito da economia desse país. Haja o que houver. Está tudo certo a respeito da minha empresa. Haja o que houver, mesmo se a gente falir, mas está tudo certo, porque Deus está comigo para me abençoar amanhã. Vamos orar, irmãos? Quero chamar você para esse apego, e se pode o pessoal do louvor vir para cá já. Se você quer fazer isso, dizer para Deus: Senhor, eu quero te buscar, eu quero me apegar ao Senhor, eu quero estar mais próximo do Senhor, por favor, Senhor, me ajuda a ter coração, ter ânimo, ter esse negócio, fogo no peito para te buscar. Eu quero chamar você a ficar de pé, eu quero orar com você a respeito disso, para que o Senhor nos tome, nos eleve, nos fortaleça, nos tire de gente que vai se agregar ao Senhor, vai se apegar ao Senhor, vai buscar ao Senhor. Eu quero Deus, eu quero é Deus. Eu não quero saber se vai dar bronca ou não vai dar lá em Brasília, Lula, Dilma. Eu quero saber de uma coisa: eu estou na mão de Deus, e meu futuro, ainda que seja preso, vai ser uma bênção. Meu futuro, ainda que seja na escassez, vai ser bênção, porque eu tenho Deus. Pai, a gente ficou de pé, muitos de nós ficamos de pé, eu estou de pé também. Estamos assim, Senhor Deus, para dizer ao Senhor que ouvimos Tua voz aqui nessa manhã, e ouvimos de maneira muito clara que o nosso desespero não produz a justiça, e que a nossa agonia não produz salvação, mas que o Senhor é bom e justo e é abençoador, e portanto nós podemos esperar, descansar, confiar no Senhor. Por isso estamos de pé. Quando ouvimos tudo isso, nós olhamos no espelho e percebemos que nós somos aqueles que nunca descansam. Por isso a gente pede perdão hoje pela manhã, Senhor. E ao mesmo tempo a gente quer pedir ao Senhor que não nos deixe viver dessa maneira. Por favor, Senhor, dá-nos devoção,
Dá-nos apego a Ti, a Tua palavra. Dá-nos apego de verdade, legítimo, não daqueles da boca para fora, não daqueles para aparecer para o outro, não daqueles para a gente dar um golpe na consciência, mas coisa de Deus mesmo, Senhor, que a gente caminha contigo do dia a dia, alegre pela Tua presença, mesmo com a notícia ruim. Senhor, faz isso, porque o Senhor fez com Paulo. A Tua palavra diz que a gente pode orar pedindo que o poder que atuou na ressurreição de Cristo atue em nós, fazendo-nos cheios de amor por Ti. Por isso eu peço, Senhor, faz esse mesmo poder atuar no nosso coração, de maneira que a gente se apegue a Ti, Deus. Gente que se apega, gente que Te busca, gente que tem fome e sede do Senhor. Pai, a gente precisa disso, por favor, opera aqui nessa manhã, e eu acho que o Senhor está operando. E eu acho que o Senhor está fazendo, por isso eu peço ainda mais, faça mesmo, Senhor Deus, alcance-nos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém.